Vamos lá. Vamos lá. Muito boa tarde, Brasil. Depois de um extenso feriadão, né, do Natal e tudo mais, a gente está de retorno ao vivo, né, e esperando, inclusive, a sua participação, como sempre. E a gente vai voltar a falar de política. A gente comentava até com os nossos convidados, antes de iniciar o programa, que bons tempos aquele em que presidente da República, governadores, né, faziam o recesso do Natal para o Ano Novo, cada um ia para o seu canto, cada um, né, ia dar uma boa descansada, mas o mundo político não parou neste ano de 2015. Você vai ao Palácio do Planalto, o presidente reunindo-se com o seu ministério lá, principalmente o pessoal da área econômica, aqueles mais chegados e tudo mais. Hoje em Brasília, um encontro de governadores com o nosso governador Rodrigo Hollenberg, né? Governadores de pelo menos 13 estados confirmaram, né? E grandes governadores, o Alckmin estaria aí, o Pezão do Rio de Janeiro, o governador de Minas Gerais, de praticamente metade dos estados brasileiros presentes aqui em Brasília. E todo mundo parece que pedindo até para que o ano não termine tão rapidamente para encontrar uma saída ou uma porta de entrada para 2016. É sobre isso que a gente vai falar, né? E aí a gente vai usar, inclusive, aquela velha e antiga expressão, né? Tá vendo uma luz aí no fim do túnel? Né? É esta luz que a política brasileira está tentando descobrir. E para a gente tratar deste assunto, estamos contando aqui com 3 convidados, né? Sinal que botar 3 convidados aqui numa época dessa aqui era difícil alguns anos atrás também. Professor Chico, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom te rever aqui na TV Gênesis, viu? Muito obrigado. Eu não poderia fechar o ano sem vir aqui dar um alô, trocar uma prosa com você, com toda a sua equipe e com o seu telespectador. E botar 3 convidados aqui não é assim, é só para você mesmo que tem prestígio com todos nós. Eu viria de qualquer jeito. Que quase todo mundo ficou meio que botou o pé no freio, nem todo mundo está viajando, não, né, mano, velho? Essa é que é a grande verdade, né? É isso aí. Bom te rever, Chico. Da mesma forma, muito obrigado. Bom mesmo, fiquei muito alegre de te receber aqui mais uma vez. Obrigado. Também conosco aqui hoje, pula aí para o nosso amigo Caleb Melo, integrante do Instituto de Fiscalização e Controle, IFC. Isso. Seja bem-vindo, Caleb. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. É realmente um prazer muito bom estar aqui de novo e poder discutir esse tema tão importante para o Brasil, né? E com certeza aprender um pouco aqui também. Claro, né? 2 professores aqui, né, mano velho, né? Professor Chico e também o meu amigo professor Rócio Barreto. Seja bem-vindo, Rócio. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Celso. Obrigado, companheiros que estão aqui, professor Chico, Caleb. Obrigado a toda a equipe da TV Gênesis. Para mim sempre é um prazer poder estar aqui ajudando e participando e, como disse bem o Caleb, aprendendo um pouco de política, ouvindo as diferentes opiniões e posições. É um prazer. Nesses tropeços todos que a gente vê por aí, ô Rócio, a gente aprende? Sem sombra de dúvida. A gente tem que aprender mesmo pelo erro, a gente vai aprendendo com as experiências de outros, a gente aprende e tira sempre alguma coisa boa para a gente. Chico. Porque é errando que se aprende. Você acertou, não tem mais o que corrigir, está certo. É como aquela história, a vitória, o êxito é autoexplicativo, a derrota não. Você tem que dar uma justificativa e procurar corrigir o curso, reparar as coisas. E aí você aprende, não tem forma melhor de você aprender. O IFC, nas suas fiscalizações, né, percebeu uma coisa, o que tem de gente que gosta de dar murro em ponta de faca é impressionante, né, Caleb? Perseverar no erro, isso é muito complicado. É como a gente fala, tem que insistir na mesma alternativa para mudar o erro, não tem como. Você tem que explorar alternativas diferentes para você conseguir sair daquele erro, né? Tem pessoas que insistem com as mesmas atitudes, querer resultados diferentes. Isso não tem como. A gente realmente tem que modificar, transformar muitas das coisas na nossa vida pessoal, na política. Em todas as coisas exige transformação para que venha a melhora. A gente percebe, onde estão pegando mais no pé da presidente Dilma, foram nas famosas pedaladas fiscais, né? Aí você vê uma ação política dentro do Congresso,
né? Colocado aqui pelo nosso Correio Brasiliense, presente de Natal antecipado para Dilma. Né? Relator das pedaladas fiscais na Comissão Mista de Orçamento vai na contramão do Tribunal de Contas da União e apresenta parecer favorável à aprovação das contas da presidente em 2014. Que já era esperado, né? É o Ricardo Barros, né? Já era esperado. O Ricardo Barros é um político que ele é parece um velho do velho PMDB, do atual PMDB, aliás. Ele é um prestador de serviço. Já era esperado que ele fizesse isso. Ele, quando foi prefeito de uma cidade lá no Paraná, me disse o Zé Janene, já falecido, que Deus o tenha, que uma vez ele aprontou tanto que tiveram que tirar eles pela janela para a população não linchar. Esse moço que está aí hoje dando um aval a Dilma. Ou seja, a Dilma está hoje nas mãos dele e nas mãos de Renan. Né? O processo de impeachment, que é um processo político, né, vai depender basicamente da generosidade do Diário Oficial da União para com o senador Renan Calheiros e o seu estado de Alagoas. E a sua trupe do PMDB, é o PMDB do Renan, né? Podemos dizer assim. Daí é que vai se decidir o sim ou não do impeachment da Dilma, que é um processo político, não é jurídico. Não que não se tenha razão para tirar a Dilma, não é golpe, não é coisa nenhuma. Certo. Razão tem. Agora, como processo político, tem que ter uma razão política. Uma razão e um porquê. A razão política seria... Mesmo que depois os tribunais venham provar o contrário, foi o caso do Collor. Né? Criaram lá uma razão política, por que tiraram o Collor? Porque politicamente, toda essa bandalheira e roubalheira que está se fazendo aí nos governos do PT, no governo Collor tinha, numa proporção menor, até porque durou muito menos tempo, mas tinha concentrado apenas em uma pessoa, chamada Paulo César Farias. E o Congresso ficou de fora das negociatas. E aí o Congresso se reuniu e disse, nós vamos te derrubar. Arrumaram uma Fiat Elba, que um homem da criação do Collor nunca sentou numa Fiat Elba na vida, e tiraram o Collor, por isso que depois foi absolvido no tribunal, mas aí já era tarde, né? Verdade. Então aqui não tem Fiat Elba, mas tem as pedaladas, que são argumentos fortes para derrubar a presidente, se houver interesse político do Congresso Nacional. Vai depender do bom humor do Renan, né? Ela está literalmente nas mãos de pessoas como o Renan, como o Ricardo Barros e mais meia dúzia ligados a eles, né? Eu vejo assim. Rócio. Eu já vejo da seguinte forma, o STF concedeu o terceiro turno das eleições de 2014 para presidente Dilma agora no mês de dezembro. O STF tentando regulamentar o rito do impeachment, levando as considerações e o final do impeachment para o Senado, deixando a Câmara sem poder agir, dependendo do Senado, ela fica nas mãos do Renan, como disse o professor Chico. Sim, mas ela também ganhou tempo e ganhou fôlego para poder trabalhar. Dessa forma, o STF também julgou improcedente a comissão que ia fazer a relatoria do impeachment, deixando a cargo dos líderes. Os líderes, a maior parte dos líderes da Câmara dos Deputados estão com Dilma hoje. Então vai ser uma comissão que vai atenuar o que levou o impeachment, o pedido de impeachment, que é essas pedaladas. Como eu tinha falado anteriormente, o PT agiu de uma forma completamente oportuna ao admitir e aceitar o que a oposição pediu, que foi o cancelamento do recesso de Natal para que fosse adiantado o impeachment. Depois, a oposição se arrependeu disso daí e o PT, o governo, aproveitou disso daí e falou, não, vamos fazer o impeachment agora, vamos tentar fazer o rito agora, que é quando as pessoas já estavam desmobilizadas, não havia pessoas nas ruas, e o que ia conduzir se haveria impeachment ou não, e até mesmo a votação no STF, eram as pessoas na rua. Como as pessoas não foram para a rua, não vieram para a rua, no dia 13 de dezembro, então ficou descaracterizado que as pessoas não queriam um impeachment. Essa é uma leitura que eu faço aqui. Então, eu creio que a Dilma ganhou fôlego, possivelmente depois do Carnaval vai julgar alguma coisa. O Cunha, que é o principal articulador do impeachment, está na corda bamba. Eu creio que ele não fica na presidência da Câmara dos Deputados. A cabeça dele está muito mais a prêmio do que a dela. Sem sombra de dúvida. O Cunha, hoje, eu acho que não passa do Carnaval. A cabeça dele... O que eu acho do Supremo, eu concordo com o que você falou do Supremo, mas nós temos que admitir que o Supremo não é nenhum Vaticano, e nem no Vaticano tem essa santidade toda. O que acontece é o seguinte, essa briga é entre o Cunha, né,
e o outro lado do PMDB. O Cunha resolveu peitar o governo, resolveu peitar a Dilma e comprar briga com o Ministério Público. Sim. Sozinho não consegue. Primeiro que ele não tem diário oficial na mão para garantir aquela bancada do lado dele o tempo todo. E aí o Supremo fez o que você falou. Deu um contraponto nele, deu um contrapé nele e tirou a bola do pé dele e jogou no colo de Renan. Sim. Né? Porque tinha que jogar no colo de alguém. Né? Numa tacada só, eles conseguiram derrubar 2, né? Pois Porque nessa brincadeira Sim. caiu o Cunha e caiu o vice. Exatamente. Aham. Então, Completamente desgastado. Então, eu não sei até que ponto essa história do terceiro turno, porque, veja bem, por enquanto ainda está sendo institucionalmente. As ruas não estão mobilizadas como muita gente diz que não estão, eu acredito, mas não se iludam. As redes sociais estão, né? Estão de olho. Agora, o que acontece? Vai ficar nas mãos do Renan. Enquanto continuarem no comodismo das redes sociais... Chico, eu até concordo que o comodismo das redes sociais, só que a mobilização nacional, as pessoas na rua perdeu o time. E esse time deu um refresco para a presidente Dilma. Com certeza. Mas os estudos indicam que as redes sociais, a transferência das mobilizações das ruas para as redes sociais não significam bem um comodismo. Significa mais uma praticidade. Sim, né? concordo. Né? Porque a abrangência é maior, Chico, você faz de onde está. Bons tempos aquele em que a gente ia pra rua e gritava, viu, mano, velho? Hoje está só assim. É. Tá igual, você chega no barzinho e tá lá 5 pessoas numa mesa. E assim as coisas não vão mudar. Não vão, Né? Um não conversa com o outro. Oi, Cícero. Boa tarde, amigo. Boa tarde para você. Boa tarde. Diga aí, jovem. Boa tarde, Celso. Boa tarde para você. Boa tarde aí aos amigos. Boa tarde. E Celso, eu gostaria de, primeiramente, desejar um feliz ano novo para você e para os três aí. Opa, e que o nosso obrigado. programa, Obrigado. que Deus continue te abençoando para esse programa continuar no ar, hein? Tudo Pra bem. 2016 e mais para frente aí, porque é o único meio que a gente tem para falar alguma coisa é o seu programa. Tá certo. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para eles. É o seguinte, no íntimo deles, assim, como cidadãos, né, claro, eles acham que vai acontecer alguma coisa com a Dilma e com o Cunha? Eu não acredito muito, não. Gostaria de saber a opinião deles aí. Um Tá abraço certo. para vocês, boa tarde. Um abraço, meu irmão. Continue nos acompanhando em 2016. Papai do céu dando saúde, o resto a gente vai, né? Amém. E vai mesmo. Amém. Olha, tem uma coisa muito interessante com relação ao deputado Eduardo Cunha. Ele pode ser tudo menos bobo, senão ele não teria botado o PMDB no bolso e a bancada que ele criou para ele no Congresso Nacional. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, ele vai ser caçado por quê? Quebra de decoro. O que seria? Não, porque ele mentiu na comissão, mas ele não mentiu sob juramento. Ele não jurou. Ele se ofereceu para ir lá depor espontaneamente. Tem Ninguém isso, né? perguntou para ele se ele tinha dinheiro fora do país e espontaneamente ele disse que não tinha. Né? Malandro do jeito que ele é, ele sabe que aquela engrenagem do trust, de ter o dinheiro de outra forma, não necessariamente você deveria declarar a Receita Federal, dizem os advogados dele, e há juristas que defendem isso, senão ele não teria feito uma bobagem dessa, né? Ou seja, então, cadê a quebra de decoro? Não estou dizendo aqui, defendendo o presidente Eduardo Cunha, para mim é um elemento de altíssima periculosidade e pernicioso para a política brasileira e para a democracia. Mas tem que ter prova, tem que ter a quebra de decoro. Ele não jurou falar a verdade, ele se ofereceu e foi lá e disse uma coisa que ele depois, não, mas a lei não diz que eu tenho que provar. É claro que o dinheiro é dele, todo mundo sabe disso, e muito mais dinheiro que a gente ainda não sabe é dele. Sabe-se lá a origem daquele dinheiro. Não é nenhum santo, nenhum vestal. Mas tem que ter o crime e a prova do crime. Não é assim chegar e derrubar por derrubar. Matou, como fizeram cadê o defunto, né? Tem que ter o crime, né? O defunto e a arma. Verdade. Entendeu? Não é como fizeram com a Fiat Elba do colo e depois volta atrás. Não pode. Infelizmente, né? A moral ela é um pouco diferente da lei, né? Então Exato. a gente cai nessa questão de ele ter mentido, né? Claramente. Sim. Mas não estava sob juramento, então não houve quebra de decoro, né? Então ele estava liberado para mentir. Infelizmente, as coisas funcionam um pouco assim no nosso país. Mas eu creio, respondendo a pergunta do Cícero, eu creio que o Cunha está mais próximo ali da beira do que a Dilma. Do abismo, do abismo. Agora, como bem falado aqui pelo professor Chico, por essa questão que ele está sendo
está tendo que responder o processo na comissão de ética, é meio difícil ele cair, porque não estava sob juramento. Agora, ele está sofrendo uma série de investigações, né? E é bem possível que saia uma notícia dentro disso que vá fazer com que ele caia, porque ele já está muito sem base, já está muito tempo... Não, está desgastado, desgastado, já exatamente. perdeu a força política Então, entre os seus pares, já não é mais aquela liderança de meter medo em ninguém, muito menos no governo. Né? Eu quero te ouvir, Rossi. Deixa eu só atender o Edson. Sem problema. Está lá falando de Porto Velho. Oi, Edson, boa tarde. Boa tarde. Oi, amigo. Alô? Pois não, estou te ouvindo. Eu queria saber se essa crise, o que causou essa crise no país e também se essa tal pedalada, se é crime de responsabilidade e se o procurador da República, se o doutor Janot, pode processar a presidente da República. É uma boa pergunta. Será que pode, Rossi? Pode sim, desde que tenha provas cabíveis e formais, pode sim. Agora, como eu tinha falado, o governo agiu de uma forma, de uma esperteza tremenda, quando fez uma reunião com vários advogados, vários juristas de renome, para mostrar para a população nessa reunião, nesse seminário, se as pedaladas constituíam crime fiscal ou não. E nessa reunião foi praticamente unânime que as pedaladas não configuraram crime fiscal. Agora, respondendo à pergunta do Cícero, o Cícero perguntou o que vai haver com Cunha. Na minha opinião, o Cunha já perdeu. Ele não tem mais como reverter a situação. Está tão feia assim a situação dele, cara? Eu creio que sim. E possivelmente ele não passe do carnaval como presidente da Câmara. Como deputado, possivelmente ele fique e se arraste até o meio do ano por inconsequência das eleições municipais. O que vai levar um esvaziamento do Congresso, porque todos os parlamentares vão para suas bases, seus municípios, fazer campanha política para aumentar o seu demanda, sua demanda política, certo? Isso é o que eu creio que vai acontecer. Agora, eu discordo com o professor Chico. Eu recebi um WhatsApp que tinha uma mensagem da seguinte forma: ética é aquilo que você faz quando todo mundo está olhando. E caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Aí eu me lembrei disso e deu vontade de comentar isso para ver que o Cunha, ele tinha autorização para mentir quando não estava sob juramento, mas quando juramento ele ia negar aquilo ali. Eu creio que se constituiu mais ou menos dessa forma e o Congresso não vai perdoar. O PMDB é dividido em três grupos, que é o grupo que apoia o Cunha, o grupo que apoia a presidente Dilma e um grupo que eu acredito que é mais intelectualizado, mais formal e mais ético, que é o grupo do Pedro Simon, do ex-senador Pedro Simon. Eu divido o PMDB falta, né, dessa forma. Tá exatamente. Como faz falta, hein, Chico? Você trabalhou lá. Aliás, esse PMDB hoje da ética e do Pedro Simon é a minoria. Sem dúvida. Né? Infelizmente, o PMDB transformou-se nisso daí, por obra e graça do governador Quércia, que Deus o tenha, que ensinou o partido a ser fisiológico, né? Entendeu? Então, esse PMDB do Pedro Simon, do Almino Afonso, do Freitas Nobre e do doutor Ulisses, hoje é um PMDB minoria, né? Do Jarbas Vasconcelos, que hoje é deputado federal, mas é um PMDB que não apita quase nada, não tem força. Hoje o PMDB é do Gedel Vieira Lima, é do Eduardo Cunha, entendeu? É do ministro do Renan. Né? Ele não tem um cabeça, né? Não tem. Você vê pela troca como de liderança. teve antes, né? A figura do PMDB doutor do Pisciani, Ulisses, o PMDB do Pisciani, pelo amor de Deus. Né? Meu, dá, em uma semana, duas trocas. Duas trocas. Oi, Anderson, boa tarde. Boa tarde aí também para os nossos convidados aí, né? Certo. Uma boa tarde para todos aí. Veja bem, eu acompanho o programa, todo mundo sabe que eu acompanho o programa, né? Sou fã do programa e eu quero deixar minha impressão aí. Primeiro vejo o seguinte, vejo que Fernando Collor de Mello, comparado com Lula e Dilma, ele é uma virgem vestal. Para mim é uma virgem vestal, porque realmente o PT extrapolou todos os limites. O PT fez o pior possível, né? Verdade. E a questão do impeachment, veja bem, eu sou empresário. Se eu não souber gerir o meu negócio, o mercado me expulsa. O mercado acaba comigo. Verdade. É simples, é fácil. Se eu não for competente,
o mercado acaba comigo. E a questão da presidência da República, primeiro foi o tal do estelionato. Eu me senti enganado, porque foi um estelionato eleitoral. Ela mentiu, ela disse que não ia aumentar isso, não ia aumentar aquilo. Complicado. Ela represou preço, preço de gasolina, preço de eletricidade, e depois ela soltou tudo em cima da gente e arrasou com o país. Nós estamos com uma inflação de 2 dígitos. Tem quanto tempo que nós não temos uma inflação de 2 dígitos? Então é por pura incompetência. A Dilma, ela deveria se fazer um exame de consciência e ver que ela não tem competência para gerir o país. Sabe? Sabe aquela coisa de você olhar para si próprio e dizer assim, eu não tenho competência, eu vou entregar isso para quem tem a competência para fazer, porque ela realmente não tem. Agora, a questão da luz do fim do túnel, né? Eu fico muito preocupado, porque eu não confio no vice. O vice é uma pessoa terrível, uma pessoa que não tem condições de governar esse país. Vai governar como? Vai fazer aliança com quem? Né? Vai fazer aliança com o capeta. Só pode ser. Eu acho muito complicado. E aí, quem vai ser o presidente? Vai ser o Renan? Vai ser o Renan? A outra virgem vestal, né? A outra pessoa imaculada, vai ser ele. Quem vai ser? Tiririca? Talvez o Tiririca, quem sabe? Né? Olha, a solução para o Brasil é o Estado mínimo. Estado mínimo. O Estado tem que arrecadar imposto e cuidar de saúde, educação e segurança. E deixar o empresariado trabalhar, nos dar condição de trabalhar. Verdade. Agora tem essa reforma aí, trabalhista, vamos ver o que eles vão fazer. Né? O negócio tá vendo aí. O Brasil precisa desburocratizar. É muita papelada, meu amigo. É papelada demais. Para você ter um negócio, para você abrir um negócio é um inferno. E para você fechar é pior 2 ainda. infernos. Outro inferno disso. É muito complicado. O Brasil é um país muito complicado. Tá bem, então eu vejo assim, eu vejo que se houvesse uma outra eleição, né, e o Brasil, os brasileiros que são de direita, assumisse a sua ideologia de direita, isso seria muito, muito proveitoso para o Brasil. Agora, veja bem, é como eu já disse, torno a dizer, não é direita volver, não. Não é direita volver. Né? É capitalismo. É capitalismo, certo. É trabalho, é emprego, é produção. Mundo, né, mano, velho? É isso aí, querido. Um abraço para vocês, uma boa tarde. Obrigado, Anderson. Obrigado. Quando ele fala do Estado... Deixa eu só mostrar isso aqui, você já entra comentando, Chico. Cabe dentro, olha aqui, ó. Trouxe a Folha de São Paulo de hoje. Dilma cumpre só 1/3 do que previu no início do ano. É o estelionato que ele fala. 34 principais metas que enviou ao Congresso. Quer dizer, metas enviadas ao Congresso. Aliás, 11. Somente 11 saíram do papel. Isso assumido por Lula no encontro nacional do partido. Ele disse, olha, a gente disse uma coisa para ganhar a eleição. Depois, se ganhamos, tivemos que mudar. Isso é estelionato. Agora, a gente tem que entender também o seguinte, Estado mínimo é indispensável em qualquer lugar do mundo. Estava olhando o sistema de saúde do Reino Unido, estão devendo lá 15 bilhões de euros, estão quebrados. É alto. A Arábia Saudita, que é aquela coisa de petróleo jorrando, o petróleo caiu de 80 para 40, aquelas benesses que tem lá, que o povo não paga imposto, que não paga isso, que não paga aquilo, a família real está com argola, que não sabe mais de onde tirar, o petróleo despencou. Vão ter que buscar o dinheiro em outro lugar. Ou seja, não existe Bolsa Família como não existe nada de graça, não tem almoço grátis. Tudo na vida tem um custo. Entendeu? E o mais grave, como o Bolsa Família, por exemplo, que é um belíssimo programa, com um grave defeito, não tem porta de saída. Ele só tem de entrada para o cidadão continuar refém do partido, né? Do governo o famoso e do Estado. Pires na mão, né? Pires na mão, continuar miserável para depender do governo. Pode acontecer o que for com você, mas se quebrar teu Pires, eu te dou outro, para você continuar pedindo. Né? Exatamente. Agora é interessante isso que ele falou também dos capitalistas começarem a confessarem quem são. Eu vejo que nesses dias há uma taxação de capitalistas como pessoas menos humanas, que não se importam com o próximo, né? São pessoas que só estão ali por dinheiro. Então, assim, eu acho que isso também, talvez devido à ditadura, que represou muito o socialismo, o comunismo. Então, quando isso voltou já com uma taxação de que
capitalistas talvez sejam menos humanos. E aí acontece isso, onde pessoas não se dão a oportunidade de conhecer o que é realmente a ideologia do capitalismo, e as que têm percebem isso, às vezes se ocultam para não serem apedrejadas por uma sociedade que demoniza o capitalismo. Mas você sabe que isso é uma rotulação, você tem razão, foi muito fortalecida nas ditaduras. É como ser de esquerda e de direita. Quem é de esquerda vai para o céu, quem é de direita vai para o inferno. Não é assim. A rigor dizem isso. Não é assim. Os dois lados são bons. Agora, com um detalhe, tanto a esquerda quanto a direita não consegue fazer nada de graça sem a ajuda do capitalismo. Né? Não existe nada grátis. Você quer ver a força do capitalismo é agora, mano, velho, quando ele é obrigado a demitir. Né? Claro. Nós estamos vendo aí os brasileiros. Claro. Meu Deus do céu. O Brasil fechou o ano com menos 10 milhões de empregos. Eu concordo com o professor Chico quando ele fala que não existe almoço de graça, bem como a Bolsa Família é uma porta de entrada sem saída. Porta de saída. O que a gente poderia melhorar no Bolsa Família é que as mães do Bolsa Família hoje não fossem as avós do Bolsa Família de amanhã. Verdade. Certo? Agora, com a exposição do Anderson aí, que ele é a favor do Estado mínimo, eu creio que o Estado mínimo não funciona, também o Estado máximo não funciona. Onde o país é todo estatal, não funciona. A gente viu aí o que acontecia com as empresas de telefonia. Verdade. A gente pagava muito e tinha um serviço ruim. Mas também a gente não pode privatizar tudo, porque o Estado não vai dar conta de gerir isso. A gente está vendo isso no Rio de Janeiro, o caos da saúde, com as organizações de saúde. Então a gente tem que ter um meio termo, tem que ter uma linha tênue, com fiscalização efetiva, não só do Estado, mas também da população. Se a população tiver uma fiscalização efetiva, as coisas começam a melhorar. Fiscalização e controle, né, mano? E falando dessa questão de organização e de Estado mínimo ou máximo, a gente lembra daquela frase de Kennedy lá nos Estados Unidos, né? Não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Claro. Pegando o exemplo da saúde do Rio, que é sensacional, que estão querendo replicar aqui, negócio de privatizar, é porque nós ficamos com as demandas sociais represadas durante todo o período da ditadura. Quando veio a Constituinte, acharam que a Constituinte ia resolver tudo. Queriam taxar juros na Constituição, você lembra disso, né? Queriam botar 12%. Não é por aí, isso não é loucura. Não, o câmbio tem que ser flutuante. O mercado é livre e independente. Então, o que acontece? Tentaram resolver o máximo possível das coisas. O Estado tem que dar saúde, tem que garantir a saúde e a educação. Garantir não quer dizer dar. Garantir é fiscalizar, monitorar para que aconteça. O Estado não tem que dar saúde, garantia, o Estado não tem que dar educação, o Estado tem que fiscalizar, tem que ter as agências fiscalizadoras e funcionar como não aconteceu e deveria ter acontecido, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sim. Onde lá montaram um esquema de roubalheira em cima da saúde. E chega uma hora que o dinheiro acaba. E é o que está correndo o risco do senhor Hollenberg fazer aqui, quando ele diz publicamente que está convencido que as organizações sociais são os melhores modelos, até que ele seja convencido do contrário. Meu Deus, ele está vendo no mundo todo da roubalheira. Será que ele quer montar um esquema desse aqui também? Espero que não. A maior autoridade de saúde do DF, você conhece o Dr. Geofran, já escreveu artigos longos, imensos, contestando e mostrando o lado ruim disso. O Estado não tem que dar saúde, ele tem que garantir, é outra coisa. É outra a interpretação é outra. Muito dinheiro, e no caso específico de Brasília, caro. Então, aonde o dinheiro cai aos borbotões, né? É uma mina para roubalheira. Pelo constrangimento de não ter uma saúde acontecendo. Vira como o Rio de Janeiro. Aliás, o país todo está igual ao Rio de Janeiro. Apesar de eu achar que o SUS é a maior política pública do mundo, de saúde, sem dúvida alguma. Do mundo, ele é enfraquecido. Ele tinha que operar um pouco mais, ser fortalecido, cobrar um pouco mais. É aquele negócio, quem tem mais tem que pagar mais, garantir um seguro de saúde para o Brasil. Os governos não dão continuidade àquilo que o outro fez. É verdade, isso é terrível. O SUS foi criado e ele se adaptasse ao crescimento da própria nação. Tem 18, vai fazer 19 anos. Ele seria o que nós temos de melhor. Melhor no mundo. Né? No mundo. Brasília, por exemplo, se no governo Cristóvão nós tivéssemos dado continuidade no governo posterior, que era do Roriz, ao Saúde em Casa, que Saúde nós tivemos em Casa, aqui, um excelente programa. Meu Deus, naquele tempo, amigo, você via a saúde acontecendo em Brasília. Mas a gente consegue ver também, apesar dessa descontinuidade ser ruim, ela também
tem um pouco a ver com relação do governo com a sociedade, porque à medida com que o governo começa a investir numa área, digamos que na saúde, está investindo, então a sociedade começa a ficar mais contente com aquilo e começa a demandar outras coisas, né? Então essa troca de prioridades tem seus lados negativos, como esse que você expôs, de descontinuar e não terminar o que começou, mas também tem de não excluir uma demanda da sociedade porque você está fazendo só aquilo. Então acaba que você traz um certo equilíbrio das demandas da sociedade e a sociedade vai demandando coisas diferentes. Então você vai melhorando o transporte público, para de reclamar do transporte público, começa a reclamar da da Então, há um organismo vivo aí mas o que é natural, que é mais difícil de lidar. Mas o que é natural e extremamente saudável, isso é a maior prova de democracia. Quando a sociedade reclama por uma coisa e não por outra e muda as suas queixas. Quando a sociedade participa. Ela bota o que acontece é que trombone, ela ajuda a governar. A última vez que nós tivemos um plano nacional de desenvolvimento no Brasil, que pensasse o Brasil como um todo, foi na ditadura. Nunca mais se fez isso. No governo Médici. Verdade. Nunca mais se fez isso no Brasil. Todos os governos, eu falo isso sempre aqui. Os governos militares nós tivemos planejamento. Você lembra até hoje quem foram os ministros do planejamento. Claro. Celso, você comentou aí a respeito do governo Cristóvão. Eu lembro que quando foi criada a Samambaia, foi entregue lotes seco, as pessoas foram construir suas casas. Aí o mandato não tinha reeleição, o professor Cristóvão Buarque ganhou as eleições do Distrito Federal, foi em Samambaia, fez a rede de esgoto, fez a rede de águas pluviais, o povo reclamava porque tinha poeira, porque tinha lama. Certo. Chegou o mandato seguinte, ele perdeu as eleições, 98, governador Roriz ganhou, foi lá, fez a pavimentação de Samambaia, pintou de preto, é aplaudido até hoje. Verdade. O governo que investe em obras que não são visíveis, em obras que estão por baixo da terra, obras de infraestrutura, não são vistos da mesma forma do que aquele que cria monumentos que são vistos a olhos. Deixa eu lhe dar uma... Isso é o que a sociedade hoje quer. É verdade, você tem razão, mas deixa eu lhe dar uma informação complementar. O Celso sabe disso, que ele já passou. Fizemos um documentário sobre o horizismo. O Celso passou ele na íntegra aqui no programa, foi reprisado, etc. Várias vezes. O que pesa nessa questão entre Cristóvão e Roriz na Samambaia, muito, não é só isso, você tem razão, suas colocações estão certíssimas. Mas tem um detalhe muito importante, um depoimento, inclusive, de um morador de Samambaia, nesse documentário, depois eu lhe arrumo uma cópia, se você tiver interesse. Tem, sim. O Cristóvão assumiu, aí disse, olha, aqui ninguém vai dar nada para ninguém. Quem tem casa aqui vai ter que pagar por ela. O Estado mínimo e o Estado máximo. Vai ter que pagar por ela. Aí, mas como? Não tem renda? Se já foram para lá porque não tinham onde morar. No governo anterior, no governo Roriz. Aí veio o Roriz, né, e disse, não, peraí, não é assim, nós não vamos tomar. Todo mundo que tiver fundo de garantia vai usar o seu fundo de garantia e pagar a sua casa. Ele foi lá na Caixa Econômica e negociou. Com isso, ninguém perdeu a sua casa. O Cristóvão prometia... Só que com sabedoria. Sim, né? O Cristóvão prometia construir a terceira ponte, JK. Graças a Deus não foi ele que fez, que ele ia cobrar pedágio. O Roriz prometeu fazer, ninguém acreditou, não vai fazer. Fez, não cobrou, está aí a obra linda. Claro que custou 3 vezes o mesmo valor. Está faltando, eu acho, que falta aos governos, e principalmente ao governo federal, sabedoria. Não é à toa, você chega no final de 2015, eles não resolveram o problema de 2015 e já estão imaginando o buraco mais embaixo de 2016. A reunião da presidente Dilma com o pessoal da área econômica hoje é exatamente isso, um plano para salvar 2016, como disse aqui os nossos amigos, o Paulo de Tarso Lira, do Correio Brasiliense. Se os governadores forem inteligentes, eu acredito que são, com essa reunião hoje com o governador Hollenberg, a única, não é a maior não, a única contribuição que eles podem dar ao país e aos seus estados, que estão aí, Flávio Dino do Maranhão, Wellington Dias do Piauí, até o Alckmin do São Paulo, estão aí, 13, bom, e o próprio anfitrião, né, o governador Hollenberg. Eles podem fazer, na prática, uma coisa que vem se falando muito na teoria, que é um pacto federativo. Entendeu? Porque eles estão quebrados, eles precisam resolver o lado deles, mas é aquela história, Celso, eu preciso resolver o meu lado com a sua ajuda, mas você pode me ajudar assim, assim. Eu também tenho que te ajudar a me ajudar. Se eles não ajudarem a presidente Dilma a ajudá-los, quebrou tudo. É a falência múltipla dos órgãos e dos governos. Não tem outra saída, cara. É o pacto federativo que eles vêm falando de forma bonita, aí tá.
Talvez aconteça, se Deus quiser, e essa terá sido a única, não é a maior não, a única contribuição dessa reunião de governadores hoje no Distrito Federal. Se não sair isso, o resto é tudo balela, peça de marketing. Vão voltar para os estados vendendo coisas que não vão acontecer. E tudo que eles não precisavam é voltar de bolso vazio. Exatamente, exatamente. E sem ideias na cabeça. Exatamente. É uma troca de experiência que pode ser muito válida e para o crescimento de todos os estados que estão aí. É um bem comum a todos. Um bem comum. Lógico. Mais ou menos dessa forma mesmo. Não necessariamente um pacto federativo, mas um grande acordo exatamente para que seja melhorado. Um pouco disso, né, Isso, está faltando política, está faltando conversa. Hoje os governadores estão presos nos seus gabinetes. O governador não deve ficar preso nos seus gabinetes. Deve andar, procurar e trabalhar articulando para que traga melhorias para o seu estado. E hoje eles estão presos no gabinete e despachando como um executivo qualquer. A preocupação acho que está mais em tapar buraco, sem dúvida, do que trazer terra nova para produzir ainda mais, né? Exatamente. É esse que é o problema. Boa analogia. E como você falou, falta planejamento, né? Agora houve uma mudança no Ministério do Planejamento, vai o Valdir Simão, se não me engano, né, que era da CGU, ele foi planejamento. Inclusive, o que me traz talvez um pouco de preocupação com relação à CGU, que durante a reforma ministerial já houve ameaças de tirar o estado de ministério dela, e agora, tirando o ministro, né, lógico que entrou outro, mas me traz uma certa preocupação. Mas então falta esse planejamento. Sim, falta esse planejamento, e como eu falei, inclusive, no último programa que estava aqui, às vezes a gente planeja no mundo fictício, e que é o que já estão falando, que é a nova meta fiscal para 2016. Já tem especialistas falando que não, é impossível se cumprir, vai ser de novo descumprida, né? Na verdade, vão alterar lá nos últimos dias para que não seja descumprida a meta fiscal. Então, assim, a gente tem que fazer uns planejamentos, esquecer que preocupações mas a sociedade vai ver que esse planejamento, que a nossa meta está muito baixa, mas vamos fazer o real, vamos trabalhar com o que a gente tem, esquecer um pouco da imagem que está sendo passada para a sociedade, mas eu vou perder isso. Mas se você quer um Brasil melhor, você tem que fazer um planejamento com os dados reais, não dados fictícios que não vão... Quando você vê um governo federal fazer um planejamento para o ano seguinte, contando com um dinheiro que ele não sabe se ele vai ter na mão. Uma peça de ficção, né? Governo conta com um aumento de tributos enquanto espera a CPMF. O Congresso já assinou e acenou, né? Que não vai aprovar esse... Mas vai. Você quer apostar que vai? Eu não tenho a menor dúvida. Com a pressão que o governo está fazendo, ele colocou exatamente para mostrar que ou vocês aprovam ou a pedalada vai ter que ser muito vai aprovar com que taxa, né? Vai ser com o valor todo. Que paulada que eles vão dar na moleira do brasileiro. Né? Com certeza não vai ser com o valor. É só esse o detalhe que falta acertar. Exatamente. Então não vai chegar a esse valor planejado. Que o valor Você acha que essa reunião de governadores aqui hoje, esse assunto não está sendo debatido? Mas é o primeiro da pauta. Agora, assim que ela acenou aos governos estaduais, né, de que um pedaço da CPMF iria para os estados... Agora a gente tem que considerar bastante que o ano que vem é um ano de eleições novas, um novo modelo de eleição, e todo mundo vai estar interessado. Todos os parlamentares vão estar interessados em levar uma emenda para a prefeitura da cidadezinha tal. Por isso mesmo que vai ter que passar a CPMF. Exatamente. E eles vão barganhar a aprovação da CPMF com essas pequenas emendas. Por isso eu não tenho dúvida de que vai. E o governo está fazendo uma campanha bem interessante sobre a CPMF, dizendo que é o imposto mais democrático que existe, porque tira do rico, do pobre, e muita gente que hoje sonega imposto não vai poder fazer isso, porque vai estar, em toda a transação bancária, vai estar incluído a CPMF. Esse é o discurso que o governo tenta convencer a população. E o discurso para convencer o parlamento para que seja aprovado é a troca e a barganha por emendas visando as eleições municipais de 2016. Até porque eu creio que eles estão muito preocupados com essa eleição, não só por ser uma eleição como outra qualquer, mas ela mudou muito, teve muitas mudanças nessa reforma. Apesar de ser uma reforma onde não entrou muitos temas que a população, algumas partes, né, acreditavam que deveria ter entrado nessa reforma eleitoral aí, mas mesmo assim houve muitas modificações, inclusive principalmente com a questão do financiamento empresarial, que teve até a DIN no STF. Então é um ano bem atípico, né? Se 2015 já foi um ano atípico, 2016, teve muita coisa de 2015 que vai estar passando para 2016, e ainda mais com esse ano de eleições atípico,
Então tem muita coisa em jogo aí. Você tem que considerar, eu acho o seguinte, essas mudanças nas eleições do ano que vem, se você fizer uma pesquisa bem na rua, bem na calçada, você sabe que as eleições do ano que vem serão diferentes? 99,9% não vão saber. Não sabe nada. Primeiro lugar. Segundo lugar, as mudanças foram feitas para serem administradas dentro do quadradinho dos partidos. Isso é de interesse dos partidos. Eles vão se acertar entre eles, entre os governos, etc, etc e tal. Eles vão se moldar, fizeram a coisa de interesse dele. Não estou dizendo que fizeram certo ou errado, mas fizeram assim. Sure. É como material de propaganda. Ainda hoje tem gente que pergunta, vem cá, nesse comício não vai ter show? Tem gente que ainda não sabe que não pode ter show em comício, que não pode dar boné, que não pode dar camiseta, que é crime eleitoral há várias eleições. Entendeu? Porque não explicaram isso para a população, como não explicaram agora. Porque não é interesse explicar. Não há interesse em explicar. A imprensa não tem interesse em explicar, os governos e a classe política e os partidos muito menos. Então, para a população, a eleição do ano que vem vai ser uma eleição igualzinha às outras. Para a classe política, não, tem as mudanças peculiares, financiamento disso. Eu creio que o financiamento, que haja uma a proibição... Não, mas não por aí. Não, a proibição não agora. do financiamento de pessoa jurídica, eu acho que vai ter um impacto grande. Tá certo que eles vão arrumar um CPF qualquer para colocar dinheiro na conta das campanhas, mas vai ficar mais difícil... Exatamente. Isso daí, a justiça eleitoral no Brasil, ela trabalha de uma forma espetacular. É verdade. No início, ela queria forçar o governo sobre as emendas, sobre a verba para a justiça eleitoral. Chegou até a falar que não haveria... uma chantagemzinha, né? Uma chantagemzinha, dizendo que as eleições iria ter uma apuração em cédula, a votação seria em cédula, não poderia ser mais em urna eletrônica. Mas agora ela já está colocando na televisão que vai gerar um QR Code para você fazer a apuração das urnas. Baita avanço. Se você tem um QR Code para fazer a apuração, como é que as eleições não serão de forma digital e nas urnas? Claro. Então, o que eu acho que vai mais impactar é esse financiamento. As campanhas ficarão mais baratas, porém ela vai dar uma maior visibilidade às pessoas que já têm cargo público e que já têm cargo no governo, que já são mais conhecidas. Os nanicos vão ficar mais nanicos ainda e os grandes vão ficar maiores ainda. É o que eu estou dizendo, foi um acerto entre os partidos. Foi uma alteração para atender os partidos, as legendas. Exatamente dessa forma. Aliás, você sabe que tem 3 coisas que só tem no Brasil: brigadeiro, jabuticaba e justiça eleitoral. Tu sabia disso? Não tem justiça eleitoral no mundo todo, nos Estados Unidos, na França, no mundo todo não tem, só aqui no Brasil. Agora, essa história de começar a usar o CPF para a questão do financiamento... O CPF vai valer ouro nessas eleições. Vai valer ouro, mas eu vejo isso como uma abertura muito grande para possíveis traições e você poder ver. Porque agora fiscalização. Exatamente, você depende agora, você não depende do seu trato com uma empresa que vai ser você e eles ali fazendo um trato por debaixo dos panos. Agora você depende do seu trato de R$1.000 com o fulano digital, de R$100 com o fulano digital, vários CPFs, vários tratos, várias possíveis aberturas para você flagrar ali, conseguir alguém que prove. Aliás, o PT já faz isso bem, né? Que a criança já vai nascer e já vai constar o número do CPF dela na certidão de nascimento. Você vai ver recém-nascido aí fazendo doação. Essa história já existe, o PT já faz isso muito bem na prática. Quando você vê, tem deputados federais do PT, doadores de campanha, puxa lá a lista, tudo servidor do gabinete do cidadão. É a história meio complicada de se entender, né? Você é deputado do PT, por exemplo, você tem lá 15 funcionários, 14 são doadores de sua campanha. Mas por que não pode? É o que vão fazer agora na prática. Mas isso todo partido faz. Aqui em Brasília era comum até o cidadão trabalhar no gabinete, receber um salário de 10 mil e pegava 8 e entregava para fulano de tal. Isso era comum aqui, ainda não sei se ainda existe. Ainda existe. Você nomear um cidadão na Câmara Federal para trabalhar, ter um cargo de 10 mil. O laranja. Lamentável. A verba de gabinete aqui de Brasília, ela está em, se não me engano, 187 mil. É quase que mais do que o dobro da Câmara Federal.
A União Federal é 92 mil. Você está falando dos nossos distritos. Exatamente. Recebe mais do que o dobro do que recebe um deputado federal. Exatamente. Isso verba de gabinete, que é para contratação de assessores, olha, né? Não é um dinheiro que vai para ele. A verba de gabinete de todas as assembleias legislativas do país, até do meu Maranhão, que é um estado miserável, entendeu? É maior do que a da Câmara Federal. Um deputado estadual do Maranhão ganha 100 e tantos mil reais. Não me pergunte como, porque ele sabe. Eu sei vai juntando com a verba indenizatória e com outras. Pois mas então, Alagoas, Maranhão... de assessores. também. Porque assim, nos estados, nas assembleias legislativas, e o Transparência Brasil fez um estudo sobre, pegando todas as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores das capitais, né? O valor muito alto é de verba indenizatória ou auxílios, auxílio moradia, algumas coisas, que no caso de verba indenizatória aqui em Brasília, modifica um pouco de lugar para lugar, é aquela verba para gasolina, assessoria jurídica especializada, compra de alguns materiais, e no caso é 25 mil reais aqui. Essa verba nos outros estados é uma verba muito grande, né? Agora, a verba de gabinete, que nem sempre é dividida igualmente, dessa forma como é em Brasília. A verba de gabinete em Brasília é a maior. Ela ganha de todos. É 187 mil somente para a contratação de assessores, podem ter 28 assessores. Dos nossos parlamentares. Dá volta ao mundo. Dá volta ao planeta. Né? O que eles gastam de combustível. Isso porque agora é limitado, né? Eles podem gastar, se não me engano, 40% da verba indenizatória em gasolina ou em outras coisas. Bom, a pergunta que não pode calar, né? Nós falamos aqui de luz no final do túnel, né? Aí a pergunta final que eu deixo para a resposta de cada um, para a gente poder encerrar, é o seguinte: se há essa luz no fim do túnel, é uma luz gerada por essas usinas termoelétricas ou pelas nossas que não tem água para poder tocar as turbinas? Ou é um trem vindo no sentido contrário? No sentido contrário, realmente. Começa aí, Rócio. Bem, eu acredito que existe sim uma luz no final do túnel e essa luz não é um trem vindo para cá. Eu queria falar que as pessoas estão participando mais. Eu estava lendo há pouco que no Acre foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Tião Viana a inclusão de uma matéria no ensino fundamental e ensino médio sobre corrupção. Me parece que é politicagem e combate à corrupção. Certo. Isso é um avanço, começar a ensinar no ensino fundamental, ensino médio, os malefícios que traz a corrupção para toda uma sociedade. E por isso eu acredito que há uma luz no fim do túnel, sim, Celso. Isso acredito. É que nós temos que acabar. Temos que fazer valer, né? A Veja dignifica hoje, né, nessa semana, o Sérgio Moro, né? Capa da Veja. Precisamos de juízes igual o Sérgio. Mais Sérgio Moro, né? O Correio Brasiliense traz uma matéria sobre com o Deltan Dallagnol, né? Sim. Ministério, nós estamos precisando de moçada igual esse homem aqui. Essa turma que que mantém acesa a esperança. Esta é a luz do fim do túnel que eu consigo enxergar. E acredite, esta geração de fazer a diferença. Está aí, ó, um menino interessado, né? Lógico. Em finança, controle, adotou distrital, mano, velho. Coisa é para poucos, né? Termina aí, mano, velho. Não, eu acredito sim, né, nessa luz no fim do túnel. E como bem falado pelo Rócio, eu acredito que a população está participando mais com essas notícias vindo toda hora de Operação Lava Jato, de investigação. Eles acabam que começam a se informar mais, quer queira, quer não, é o que está saindo na mídia, então eles começam a conhecer um pouco mais de como é que está funcionando o Brasil e a cobrar também. Então está participando um pouco mais, o que é muito bom. E eu vejo assim, talvez fazendo uma analogia com o trem que você falou vindo em direção, eu acho que essa luz no fim do túnel ela vem justamente por causa desse caos. Esse caos está trazendo à tona muitas coisas que estavam escondidas, estavam acobertadas. Então, é um trem que está vindo, vai derrubar muita gente esse trem, se Deus quiser, vai derrubar muita gente e vai deixar poder renascer com uma transformação diferente. Não que vai ser o país das maravilhas agora, o Brasil, tudo vai melhorar por causa disso. Nada muda, mas que esse trem está vindo trazendo uma luz, detonando as pessoas, algumas pessoas que estão erradas, né? E trazendo esperança. Chico, meu amigo. Olha, eu sou, como sempre, extremamente otimista com relação ao Brasil. Eu acredito que nós já passamos, Celso, por muita coisa pior, né? Eu acredito e aposto que até essa bandalheira, roubalheira, ou como diz a presidente, os maus feitos, né? Um nome bonito para roubalheira, né?
até os maus feitos, eles são pedagógicos, eles são didáticos na medida que a sociedade denuncia, fiscaliza e aparece Ministério Público e outros organismos aí de fiscalização, Sérgio Moro, enfim, e tudo isso é investigado. Tudo isso é para tirar a sujeira de debaixo do tapete e limpar a sala. Não vai fazer uma limpeza na sala se não se tirar o tapete, bater o tapete e tirar a sujeira de debaixo dele. Eu acredito que até essas bandalheiras, Petrobras, Mensalão, tudo isso tem contribuído e muito para o desenvolvimento, para o sucesso e para o aprimoramento da democracia e das nossas instituições. Eu acredito assim. Olha, agora, em que ritmo, vamos ver, né? Quem é que imaginava que um final de ano, né, muitos passassem daqueles poderosos dentro de uma cadeia? E nós tivemos vários passando. Outros até conseguiram o benefício de ir à sua casa. Ficar preso em casa. Com a família. Ficou preso em casa. Mas no dia 2 tem que voltar, ou dia 4, que seja na segunda-feira, tem que voltar para lá. Eu acho que isso já é um bom começo para o Brasil. Num país onde somente prostituta, preto e pobre iam para a cadeia, nós estamos vendo políticos safados e corruptos indo para a cadeia. Nós estamos vendo que não fica nada encoberto sobre a vida desses caras. Se tem conta na Suíça, aparece. E se tiver que cair, a rasteira vai ser grande. Porque quanto maior, maior é o tombo. Graças a Deus, o Brasil, pelo menos neste aspecto, ele cresceu. E nós ganhamos um 2015 um pouquinho mais transparente. Essa reunião do Palácio do Planalto, essa reunião de governadores aqui em Brasília, que eles aprendam uma coisa: falcatrua não permanecerá encoberto. Não tem, nós estamos numa, sabe, hoje é global, mano velho. A tecnologia da informática está aí. Lá de cima nós estamos vendo quem é que está metendo a mão. E não dá para esconder mais, né? Tomara que em 2016 a gente não veja acontecendo isso mais. Poderão muitos ir para a cadeia? Com certeza. Mas pelo aquilo que fizeram de 2015 para trás, não de 2016 para frente. Chico, bom te rever, viu, amigo? Obrigado da mesma forma, Celso. Papai do céu te abençoe muito. Amém. Saúde e paz. A mim, a todos nós e aos seus telespectadores. Meninão, Caleb, obrigado, viu, querido? Muito obrigado também, um prazer Roça, estar obrigado aqui. por ter contribuído neste ano Celso. conosco aqui, viu? Feliz 2016 para todos. Tudo bem, 2016 a gente vai estar junto. Muitas alegrias e muitas felicidades. Já contratei todo mundo, né? Não pago nada. Mas tenho a amizade deles todos. Grande abraço. Amém.